Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu tô com a minha irmã Rebeca aqui. Oi, gente. Ela já participou uma ou duas vezes, né? É, Aqui do nosso vídeo do Vem Segue-me. E nós chegamos à última aula do ano. que privilégio, hein, pessoal? Na verdade, a gente tem uma aula no Natal. Eu ainda vou gravar para vocês. O Vem Segue-me, ele tem uma aula especial sobre o Natal. Mas o livro de Mórmon, o texto do livro de Mórmon acaba em Moroni 10. E nós vamos ter o privilégio de estudar nessa semana um capítulo do livro de Mórmon, mas que é rico em Olha doutrina. essa lousa aqui, cheia de ensinamentos. Vai ser Eu legal. dividi em 5 blocos o nosso estudo de Moroni e este capítulo, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse capítulo todo dia nessa semana de estudo, recomendo que o façam, porque cada vez que você estuda, você aprende uma coisa nova. E Moroni, ele estava no final da vida dele, pelo menos, Uma ele vida não muito difícil, né? muito Sozinho. difícil. Sim, e ele tinha já caminhado por muito tempo sozinho e agora ele estava prestes a enterrar os registros sagrados e ele disse: eu vou falar uma palavra a título de exortação para os meus irmãos lamanitas no futuro e depois eu vou selar essas coisas e vou enterrar. Então, o que eu quero dizer com isso é que ele sabia que essas eram as últimas palavras. Ele tinha pouco espaço e ele quis condensar as coisas mais importantes. Se você fosse deixar uma última mensagem. É a mesma coisa, né? A gente vai viajar e a Sim. gente vai se despedir. A gente normalmente fala que ama a pessoa ou que se despede, abraça, porque você não sabe quanto tempo, apesar das viagens terem um tempo, você não sabe quanto tempo vai demorar para ver ela de volta. Quando eu vim para cá, eu fiz isso com os meus pais. Sim. Lógico que a gente tem que dizer que ama sempre as pessoas, mas o que eu estou É, querendo dizer é que nas despedidas, normalmente, é onde a gente fala as coisas mais importantes, mais exatamente. concentradas. Tem até um discurso do Elder David A. Bettner, eu vou localizar e vou deixar para vocês aí na descrição, onde ele fala sobre o último discurso de 6 apóstolos que morreram no tempo em que ele estava servindo como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, o mais novo membro do Quórum dos 12 Apóstolos. E ele conta com Elder Hales, por exemplo, que foi um apóstolo, talvez vocês tenham conhecido. Ele tem um discurso muito bom que eu gosto do Elder Hales, que é Coragem Cristã. Eu sei quem é. Nossa, ele É era muito excelente. bom. E ele diz que o Elder Hales ele foi um atleta, foi um homem de sucesso nos negócios, mas com o avançar da idade ele foi ficando limitado. E foi ficando difícil para ele realizar algumas tarefas. E ele perguntou, né, para o Elder Hales num dia que ele estava ministrando o Elder Hales, ajudando ele com algumas coisas. E Elder Hales disse: olha, você sabe quando você não pode realizar o que você sempre realizava, Fazia antes. você passa a fazer apenas aquilo que é mais importante. E tem muitas lições importantes nesse discurso que eu gosto muito, mas de forma resumida, o que o Elder Bednar diz é que os últimos sermões desses apóstolos e profetas, eles concentram conhecimento, o espírito, toda a experiência que eles tiveram de uma forma a transmitir coisas muito importantes. O Elder Bednar não sugere que o discurso mais importante do apóstolo seja o último, não é isso que ele quer dizer. Mas ele está falando que os últimos são extremamente significativos. Importantes. E quando a gente olha Moroni aqui, é o último discurso dele. É extremamente significativo. Você estava até me contando Igual Jesus Cristo, né? de Jesus. Quando foi a última ceia, ele juntou os apóstolos e estabeleceu o sacramento, coisas importantíssimas para nossos dias hoje. Sim. Então, os últimos momentos que Jesus Cristo estava com eles, foi da mesma forma como Moroni, passou coisas importantes. Que tinham que ser enfatizadas. Né? Concentradas, né? Bem bom. Bom, vamos ler o versículo 1 e 2 de Moroni 10. Pode ler para nós? 1 e 2. Tá aqui. Agora eu, Moroni, escrevo algo que me parece bom. E escrevo a meus irmãos os lamanitas. E quero que saibam que se passaram mais de 420 anos, desde que foi dado o sinal da vinda de Cristo. E depois de vos dizer algumas palavras a título de exortação, selarei esses registros. Pois é, nós falamos um pouco sobre o último sermão, mas sabe o que me chama a atenção? É que Título de exortação. mas ele fala um título de exortação para os inimigos dele, para as pessoas que mataram sua família,
seu povo, seus amigos. Que deixou a vida dele só, né? Porque ele vivia sozinho, Sim, comendo na o que ele solidão. encontrava. Então a vida dele era extremamente, eu não quero dizer miserável, que é uma palavra forte, mas era difícil dele ficar sozinho, dele não ter famílias, dele viver escondido. Então, e ainda assim, achar que Deus é misericordioso e escrever para seus inimigos. Exatamente. Pode imaginar? Horrível, Sim. né? Agora você pontuou a palavra exortação. Por que ela te chama a atenção? Porque exortação me parece, é como se fosse um convite que o Salvador fazia, mas é um convite mais, parece que você está empurrando a pessoa, vai lá, exortação. Tem uma motivação extra ali. Se você for exortar seu filho, como é que você vai fazer? Faz. É como um convite, mas um convite enfatizado, como que você quisesse muito que a pessoa fizesse aquilo. Para mim, exortação, como diz lá no dicionário, encorajamento. É você convidar a pessoa como se tivesse pegado ela pela mão e vem fazer isso. Entendi. Então é você encorajar. E Moroni, ele não só faz isso nesses versículos, mas vai seguir fazendo isso. Ele convida a gente a se aproximar de Cristo e perguntar para Ele. Muito bom. É um convite forte que ele faz, né? Ele diz, depois disso eu vou selar os registros. Moroni foi que apareceu para o profeta Joseph Smith para mostrar para ele onde estavam essas placas escondidas para que ele traduzisse pelo dom e poder de Deus. Moroni tem, conforme é ensinado em Doutrina e Convênios, nós vamos ter oportunidade de estudar no próximo ano, as chaves do registro de Efraim, ou seja, as chaves do livro de Mórmon. Ele tem a autoridade de Deus para terminar esse registro, para selar, deixando escondido, e ninguém poderia descobrir, a menos que Deus determinasse, e então revelar ao profeta Joseph Smith a localização. E não apenas isso, ele foi o mentor do profeta Joseph Smith para que esse registro viesse à luz. Então, aqui ele mostra a autoridade que ele tem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque ele claramente fala nesse capítulo que ele tem autoridade de Deus para testificar, para advertir e para exortar. Uma coisa também que eu quero dizer, embora ele se dirija primeiramente aos lamanitas, nós sabemos que o livro de Mórmon é para todas as nações, tribos, línguas e povos. É o que tem na introdução do livro de Mórmon. E agora nessa conferência geral, acho que foi David Abednego que falou que o livro de Mórmon é escrito para os nossos dias. Exatamente. Então ele não estava só convidando eles lá, mas nos convidando. Exato. Então, vamos agora para um dos versículos, um conjunto de versículos que talvez seja um dos mais conhecidos de todos, né? Porque você foi uma missionária de tempo integral. Goiânia! Fez a missão Goiânia. Eu acho que você usou muito esse versículo, não é verdade? Usei, e ele é maravilhoso. Eu vou ler então, e aí você comenta, tá? Diz assim, eis que desejo exortar-vos, quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão, até a hora em que receberdes essas coisas, e a meditardes sobre isso em vosso coração. Quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Perfeita. Essa escritura tem tantas coisas, só que eu acredito que quando ele encoraja a gente, nenhum livro na Terra vai encorajar você a perguntar para Deus ou vai ter esse convite especial que tem o livro de Mórmon. Nenhum livro vai nos aproximar mais de Deus do que o livro de Mórmon. Se você fizer isso com vontade, exige esforço, orar, Senhor, por favor, me ajuda a receber a resposta. O Senhor, então, vai manifestar a verdade. E pelo Espírito Santo, a gente pode saber não só essa verdade, mas todas. Sim, é o que ele fala aqui, podeis saber a verdade de todas as coisas. Eu falei escritura com outras palavras, mas ela tem um impacto tão grande para mim. Por exemplo, eu sendo mãe, às vezes eu não sei, meus filhos ainda são pequenininhos, então eu ainda não sei muito bem como fazer algumas coisas. E o Espírito me fala tão sutil, mas claro. De uma forma que eu consiga entender, para que eu, fica atenta com isso, ele não está bem, ou... Então o Espírito Santo, ele é um conselheiro e um amigo constante para mim.
Exato, que vai te ensinando exatamente na criação dos seus filhos. Errando Muito e aprendendo. Exato. E eu queria ficar bastante tempo nessa passagem porque ela é significativa, não apenas para aqueles que estão conhecendo a igreja. Os missionários usam bastante isso para mostrar o livro de Mormon e para que as pessoas saibam que o livro de Mormon é verdadeiro, que Joseph Smith foi um profeta, que a igreja é de Deus, mas também para todos os membros da igreja, porque nós precisamos da ajuda celestial para descobrir a verdade nesse mundo. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, porque normalmente a gente foca em ler, ponderar e orar, né? É o que está no comecinho do versículo. É quando Moroni, ele diz, e essas são as palavras dele, né? Eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas, ou seja, quando chegar as minhas palavras para vocês, caso Deus julgue prudente que as leais. Então, se você está tendo contato com o livro de Mormon, é porque Deus quis que isso acontecesse. E aí ele diz, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde Adão até agora. E aí, eu acho que está a diferença, que alguns recebem resposta e alguns dizem que não recebem resposta. Por quê? Primeiro, não estudam a palavra de Deus, porque precisa conhecer a palavra de Deus e precisa ter gratidão. A gratidão, ela abre as portas da revelação. Não é verdade? Verdade, falou tudo. Eu fico imaginando, imagina vocês estarem sozinhos, comer o que você encontrar, viver uma vida difícil, não saber se amanhã você vai estar vivo, se vão te matar, ser pobre, porque ele era pobre, não tinha bens nenhum. Então, assim, eu sei que muitos de nós passamos por esses desafios, mas era tudo isso, é a vida dele. E ele ainda conseguia dizer que Deus era misericordioso. O nível de gratidão de Moroni é algo admirável e que eu quero chegar lá. Sim, e nós precisamos ter esse espírito. Então, se você não tem o espírito da gratidão, procura fazer um exercício. Primeiro, Deus permitiu que você lesse. Já é uma coisa que você pode ser grato. Tem muitas pessoas que não têm acesso ao livro de Mormon, que não podem ler a palavra de Deus, mas você teve contato com a palavra de Deus. Esse é o motivo de gratidão. Você sabe que Deus vive. Você sabe que Ele tem um plano para a sua vida. Então começa a contar tuas bênçãos. Depois que você fizer isso, você vai criar o ambiente onde o Espírito Santo vai poder testificar. E aí ele diz, olha, tem que ler. Quando você receber essas coisas, se a pessoa não pode ler, ela pode ouvir. Hoje tem um recurso de ouvir. Hoje tem recurso. Né? E hoje tem aqueles vídeos maravilhosos também que a igreja produziu, que são... Sim. Uma bênção. São uma bênção, mas quero dizer para vocês que vídeo não é suficiente, tá? Não, com certeza o estudo é um complemento. Tem que ir na escritura, na fonte. É um complemento muito bom, ajuda muito a ilustrar como seria, mas você tem que ouvir ou ler. Ter o contato com a palavra de Deus. Depois faz isso, tem que meditar em seu coração. Ponderar. Eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade nesse mundo. Você sempre está ouvindo uma música, vendo um vidinho. Ponderar significa você estar em espírito de reverência, buscando a Deus e meditando sobre aquelas coisas. Quando eu estudo as Escrituras e pondero, é como se o Senhor me ajudasse a entender e revelasse coisas que eu não aprendi somente lendo. Sim. Então, ponderar é muito importante. Para mim. A gente tem muitas respostas instantâneas, né? Você põe no Google, já tem a resposta. E o texto está lá. No chat GPT. Mas com o Senhor, as coisas de Deus não é assim. Revelação. Eu acho que ponderar traz revelação. Ela proporciona revelação porque é como se você fizesse a digestão espiritual do alimento divino que você ingeriu. Então você precisa ler, você está absorvendo aquilo e aí precisa ter um tempo onde a sua mente ela vai, deve ser porque eu tô com fome, aí a sua mente ela vai trabalhando nisso. E eu não sei se acontece com você, mas comigo às vezes acontece de ter uma pergunta do evangelho, ou eu ter ouvido um discurso, ou lido, e depois de alguns dias... Ponderando... vem aquilo de novo e vem uma resposta, faço uma conexão do evangelho. Liga alguma escritura, isso acontece comigo quando eu estou estudando, mas eu preciso desse tempo. Eu sei que a gente que é mãe, tá um gritando, outro, mas se você está lavando louça e ponderando as escrituras, o Senhor vai te abençoar, porque é aquele tempo que você tem para ponderar. Exato. E é assim que vem para mim. Isso também me ajuda a entender que eu não preciso ter pressa para terminar um livro de escritura ou um discurso. Às vezes, você vai ter mais revelação de Deus se você pausar em um versículo
e ficar ponderando, meditando sobre aquilo no seu coração. E é interessante que fala coração, né? E não mente. Já percebeu que ele fala? Não ponderar em seu coração. É mais emocional, não é racional. Não é isso? Pode ser. Explica melhor você. Mas eu acredito que o coração tem a ver com sentimentos. Sim. E tem a ver com mente... sentimentos. E também coração nas escrituras, se você for ver no guia de estudo das escrituras, é o símbolo da disposição e da vontade do homem. Então, ação. Né? Vontade de fazer. Se coração significa disposição e vontade do homem, para mim, remete que não adianta apenas você ficar aquilo no mundo abstrato das ideias, certo? Eu acho que você tem que trazer aquilo para a sua vida. Você perceba que quando Joseph Smith buscou revelação, a oração dele não era assim, Senhor, quero saber qual a igreja é verdadeira, e acabou. A oração dele é, Senhor, quero saber qual igreja é verdadeira para que eu me una a essa igreja. Tinha uma ação. Eu quero saber como... O irmão de Jared tinha uma ação também, né? Ele foi lá, pegou as pedras, escolheu, teve a ideia, porque o Senhor deixou na mão dele. Então, sempre tem que ter a nossa ação. Ou, se não tem a ação, a disposição para que você mude quando a revelação vier. Então, um pesquisador, ele vai ter mais sucesso em receber a revelação sobre o livro de Mórmon se a oração dele conter o seguinte, Senhor, se o que os missionários me ensinaram for verdade, eu vou me batizar. Se o livro de Mórmon é a palavra de Deus, eu vou na igreja e vou fazer um convênio contigo. Você percebe que não é apenas saber, mas é fazer. Então, o seu coração está disposto a mudar, não é? Perfeito. Eu acho que é nessa intenção que é quem o Senhor espera que eu me torne. Então, se o Senhor ele simplesmente falasse, é verdade, assim que você fizesse uma oração, você tem que buscá-lo e essa é a graça. Não sei se a gente já pode entrar. Vamos falar de graça daqui a pouco, pode. Ele vai falar de graça aqui, mas eu amo a graça do Salvador, porque é isso, é depois de tudo que você pode fazer. E o que eu posso fazer, diferente do que o Lucas pode fazer, é personalizada para cada uma de nós. E Deus é tão bom, porque Ele sabe o tanto que você consegue e depois Ele te busca no que falta. Ok, e aí ele diz assim, que se você ler, ponderar e orar, e olha, a gente está estendendo a escritura, mas eu não quero que pareça uma coisa complicada. Não é complicado. Deus ele tem o desejo de falar com você, Ele é misericordioso, desde Adão, no começo do mundo, até agora. E o que Ele mais quer é se comunicar contigo. Agora, talvez você não esteja acostumado a ouvir a comunicação espiritual. Quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos, era difícil também, não é? O pessoal falava, a gente não entendia nada. Falou, o quê? O quê? Como é que é? Hello, good morning, né? Era assim. Era difícil, porque era uma outra língua. Então, a língua de Deus pode parecer difícil, caso você não seja habituado nesse idioma espiritual. Porém, uma coisa que eu descobri é que à medida que você se esforça para aprender, fica mais fácil, você consegue se comunicar. Comunicar é uma relação entre dois, né? Deus enviando mensagens e eu recebendo elas, e eu enviando uma comunicação para Deus através da oração. Então, nesse relacionamento, nós podemos aprender muito. Como Deus vai falar para você? Por revelação. Quando Deus fala com nós, mas como que é a revelação? Para cada um pode ser de uma maneira. Às vezes você pode ter um sentimento e aquilo você pode reconhecer como uma resposta de Deus. Às vezes você pode ter um sonho, como já aconteceu. Às vezes você pode ver Deus e Jesus Cristo, como Joseph. Ou às vezes você pode ter uma impressão, ou o Senhor pode usar pessoas também para responder. Tem algumas formas que são mais comuns do que outras, né? Por exemplo, a manifestação de um anjo é verdade, a gente vai estudar sobre isso ainda nessa aula. Né? Moroni, ele recebeu a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo, falou com ele em seu próprio idioma, face a face, como um amigo fala com o outro. Mas geralmente, meus irmãos e irmãs, Deus não vai enviar um mensageiro celestial cheio de luz para dizer para você que o livro de Mórmon é verdadeiro, que a igreja é verdadeira, ou como você tem que criar seus filhos, ou que você deve ir ao templo, ou... Não. Normalmente Deus, ele vai falar através de uma voz suave, mansa e delicada, que não é nem uma voz. A gente fala voz,
mas é mais, como você falou, uma impressão, um sentimento. Algo que eu gosto sobre receber revelação é que a revelação ela é tão personalizada para nós que Deus sabe que você vai entender. É, exato. E sabe também que Ele não vai dar um sermão, igual o Lucas falou, vai uma nova escritura, não é isso, mas é aquela impressão que vai te direcionar para o caminho que o Senhor quer que você siga. E geralmente é uma coisa bem suave e tranquila, como por exemplo, ele pode fazer que enquanto você está lendo as escrituras, uma passagem se destaque e se encaixe perfeitamente para a situação. Pode ser que você está conversando com os missionários ou com seus amigos da igreja e de repente eles falam algo que te toca e o Espírito Santo confirma naquele momento por meio de um calor, de um sentimento gostoso, algo familiar, como se fosse uma memória do passado. Isso vem na sua mente e no seu coração e você sabe que é verdade. Às vezes vem através de manifestações especiais que tem nas escrituras, como sonhos, visões, milagres como interpretação de línguas, curas, pode acontecer, mas geralmente é a voz mansa e delicada. E aí eu lembro da experiência de Elias, que está na Bíblia, em Reis, quando ele viu um grande fogo, o furacão, o terremoto, e a voz de Deus não estava em nenhuma dessas grandes manifestações, mas então chegou uma voz mansa e delicada. E se os profetas, geralmente é assim que o Senhor se comunica. Quanto mais a nós. Nós também. E algo sobre revelação que você falou. Deus não precisa revelar o que Ele já revelou. Que às vezes nós não precisamos orar para saber, por exemplo, sobre a palavra de sabedoria, se ela vai mudar para nós. Porque já foi revelada a Joseph. E nós confiamos, podemos ter a confirmação de Deus? Podemos, mas tudo que Deus já revelou, nós acreditamos em tudo que Deus revelou, tudo que revela agora e que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e relativas ao reino de Deus. Exatamente. É a 9ª regra de fé. Se você quer uma confirmação, pode buscar, vale a pena. Se você quer uma reconfirmação, se isso é possível falar, pode buscar também. Deus vai te confirmar. Mas uma coisa que eu quero falar sobre isso, que se encaixa, é que ninguém pode forçar as coisas espirituais. Não tem como você exigir, Deus, eu quero uma resposta agora e tem que ser desse jeito. Se não aparecer um anjo para mim, cheio de glória e poder, e me falar que o livro de Mórmon é verdadeiro, e ainda não trouxer as placas e mostrar para mim, eu não vou acreditar. Tentando dar conselho para Deus. E às vezes tem aquelas pessoas que oram assim, se esse prato virar agora, eu vou saber que você é Deus. Ou se cair, me dá um sinal. Não é uma coisa boa pedir um sinal, né? Não. A gente já viu nas escrituras que não é uma coisa boa. Isso. Pedir um sinal do céu. É diferente você ser grato, humilde, porque a oração, ela simboliza humildade. Você dobra os seus joelhos, você cruza os seus braços, você abaixa a sua cabeça, você fecha os seus olhos. Isso mostra submissão a Deus. É diferente de você exigir um sinal, você pedir um testemunho. E lembra que Moroni ensinou. Nesse mundo cheio de respostas rápidas, igual você falou, pesquisa no Google e tal, a gente acredita que Deus ele tem um prazo para nos responder, que assim, se Ele não responder é porque nem está ouvindo. E não é assim. Na verdade, Ele está esperando nós nos tornarmos quem precisamos nos tornar para poder receber, se for bom para nós ainda. Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos confiar no Senhor. A resposta sempre vai vir. Ela pode vir imediatamente, ela pode demorar alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas ela virá. Nós precisamos fazer a nossa parte e aguardar no Senhor. Olha só o que Moroni disse quando ele estava comentando o Éter 2, a gente estudou algumas semanas atrás. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis, não vai ficar brigando porque você não viu, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, enquanto você lê, enquanto você pondera, enquanto você ora para que o Senhor revele a verdade, continua perseverando, porque depois que sua fé for provada, Deus vai enviar um testemunho. Eu não sei como Ele vai enviar. Geralmente a voz mansa e delicada, mas nada impede que um outro tipo de manifestação aconteça. E quando acontecer, seja grato, porque a verdade foi revelada para ti. E isso é uma grande bênção. Quando a verdade for revelada, quando a revelação vier, ela sempre será revelada e ela sempre virá pelo poder do Espírito Santo. Mesmo as pessoas que não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm direito a receber revelação pelo Espírito Santo. Elas não possuem o dom do Espírito Santo,
que é recebido depois do batismo, mas elas têm direito à comunicação celeste. É por isso que quando a Rebeca e a companheira dela estavam pregando lá em Goiânia, as pessoas que ouviam elas podiam sentir que elas falavam a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo prestava testemunho das palavras delas a todas as pessoas. E esse testemunho fazia com que algumas delas, porque elas também têm um arbítrio, né? Desejassem ouvir mais, aprender e se batizar na igreja. Outras escolheram não. Agora, o Espírito Santo, ele não permanece com aquela pessoa a menos que ela continue guardando os mandamentos e seja batizada. O dom do Espírito Santo estará apenas com a pessoa que foi batizada, porque o Senhor disse que o batismo de fogo vem depois do batismo de água. E esse dom significa desfrutar do poder do Espírito Santo de forma constante na nossa vida. Isso se a pessoa tiver todos os domingos renovando esse convênio, né? Porque é mais ou menos assim, como se tivesse um prazo de validade. Se você não for à igreja aos domingos e tomar o sacramento, o Espírito Santo não vai estar sempre... Porque o que nós prometemos quando tomamos o sacramento? Guardar os mandamentos. Para que possa estar sempre conosco o seu Espírito. Então é preciso ir para a igreja todos os domingos e tomar o sacramento. Porque algumas pessoas elas pensam assim, eu não estou desobedecendo, não estou quebrando a lei da castidade, não estou bebendo álcool, mas não está indo na igreja, não é? Ou, sei lá, não está fazendo ministração, não está cumprindo o seu chamado. Claro que ninguém é perfeito, todos nós temos que melhorar, mas você tem que se esforçar. Aquele exemplo do presidente Milder, né? Se eu jogo o celular para cima, eu não vou jogar que você não quer. Quem é o presidente Milder? O presidente Milder lá da nossa estaca. Tem que explicar, pessoal, o grande presidente Milder foi presidente 2 vezes de missão. Um homem maravilhoso. Foi presidente de estaca 2 vezes, foi presidente do Templo de Manaus, e aí ele ensinou muito pra gente. Ele ensinou que se a caneta não está subindo, ela está caindo. Eu amo esse exemplo, porque se a gente não está se aproximando do Pai Celestial e recebendo revelação constante, buscando a Deus, nós estamos em queda livre. Não tem como você parar e falar, pronto, já aprendi tudo do Evangelho e para mim aqui está ótimo. Não existe estacionamento, não dá. E agora... Perfeito. Agora vamos para o 6. Aqui, Moroni, do 6 ao 18, esse conjunto de... esses blocos é uma coisa didática que a gente fez, mas não necessariamente precisa ser dividido assim o capítulo, tá bom? Aqui no 6 ao 18, ele vai falar que tudo que é bom vem de Deus, que nós não podemos negar o poder de Deus, e ele vai então ter um rol exemplificativo dos dons do Espírito. Eu não falei para vocês do dom do Espírito Santo? Deixa eu até anotar isso aqui, ó. E aqui fala assim, ó, dons de Deus, pois eles são muitos, no 8. E eles vêm do mesmo Deus. Para a gente entender que tudo que é bom vem de Deus, todas as coisas, todos os dons espirituais, eles nos aproximam do Pai Celestial, porque vem dele. E imagino que Deus deve ter todos esses dons. Com certeza. Então, eu expliquei para vocês a diferença do poder do Espírito Santo e do dom do Espírito Santo, não é? O dom do Espírito Santo significa ter o poder de Deus constantemente na sua vida, desde que você se esforce, seja digno, depois do seu batismo. Ele vem pela confirmação. O poder do Espírito Santo, ele pode ser desfrutado por outras pessoas para preparar elas para vir para a verdade. Isso porque todas as pessoas possuem a luz de Cristo. A luz de Cristo é uma influência divina. Nós falamos também um pouco. Nós já nascemos com essa luz de Cristo, então todas as pessoas nesse mundo têm essa luz de Cristo. Isso, e essa luz de Cristo guia elas à verdade. Quando elas ouvem os ministros de Deus ensinando, os missionários, um membro da igreja, ou leem as Escrituras, elas podem sentir o Espírito Santo, porque aquela luz que está nelas se comunica com o Espírito. E vem um sentimento gostoso. Como se parecesse familiar. Como se você já tivesse ouvido isso na sua vida pré-mortal, que de fato ouviu, e a sua mente se expande. Então, é maravilhoso como isso acontece. Agora, quando você recebe o dom do Espírito Santo pela confirmação, também você é abençoado com pelo menos um dom espiritual. E nós vamos ver uma lista de dons espirituais. Então, todos os membros da igreja têm o dom do Espírito Santo e pelo menos um dom espiritual. Não é? Apesar de, às vezes, a gente achar que não tem dom nenhum, que não sabe fazer nada, que aqui estão os dons espirituais e o Senhor te abençoou com algum dom. Agora, o legal de estudar, se vocês quiserem, é pegar essa lista e comparar com Doutrina e Convênios 46, também em Coríntios, quando Paulo fala sobre os dons do Espírito. Acho que é 1 Coríntios 12. E você compara e começa a ver os dons que existem. Agora, como eu falei, isso é um rol
exemplificativo, não taxativo, ou seja, não são todos os dons que Tem aqui. muitos mais. Ele até fala, né, que toda boa dádiva vem de Deus. Tem muitos. Tem algum dom espiritual? Meu? Que você tenho. tem, que você tem tentado desenvolver? Eu não tô querendo me mostrar, mas eu tenho o dom da alegria. Dá pra ver, tá sempre sorrindo. Não é por causa disso, é porque na minha bênção patriarcal tem algo assim, que eu teria esse dom. E eu comecei a pensar na alegria dessa forma, não só como sentimento, mas como um dom espiritual de Deus. Não significa que eu não tenho momentos tristes, que a minha vida não vai ser difícil. E eu tenho momentos difíceis e fico triste, mas significa que essa alegria vai ser como uma chama. Sabe quando você tem aquela chaminha que nunca apaga? Tá lá sempre no fogão para poder acendê-lo? É isso. Eu acredito que a minha alegria sempre está lá e o Senhor me abençoa para que eu sempre possa sentir alegria, apesar dos desafios. E influenciar outros, né? Para que tenham a mesma alegria. Muito bom. Então, você falou uma coisa, a bênção patriarcal é um lugar onde você pode aprender sobre os seus dons. Que já vieram da pré-existência, isso é maravilhoso, né? Alguns foram dados para você antes de você nascer e você só precisa redescobri-los aqui. Dá uma lida com mais cautela e tenta identificar quais dons o Senhor espera que eu desenvolva, quais dons eu tenho, quais dons eu gostaria de desenvolver, porque tem isso também. Todos esses dons nós podemos desenvolver. Sim, buscai com zelo os melhores dons, disse Paulo. E eu quero falar com vocês como que a gente pode buscar com zelo os melhores dons e pode até ajudar vocês a descobrir seus dons. E essa é... E ele está falando, ele tem muitos dons. Agora eu quero perguntar, Lucas, 3 dons só que você tem. Eu posso falar dele com propriedade. Ele desenha muito bem, ele pinta quadros. Acho que vocês já viram isso aqui. Ele é bem esforçado com qualquer coisa. Se for estudo, muito esforçado. E ele é muito generoso. Muito bem, muito obrigado. Depois te pago aí pra você ter falado isso. Não, tô brincando. Esses são os dons que eu reparo nele. Mas eu sei que vocês aí sabem muitos mais dons. Deixa aí nos comentários os dons do Lucas. Não precisa disso, não. O que eu quero afirmar para vocês é que, como a Rebeca falou, existem dons que não estão aqui. E às vezes são simples e a gente nem dá valor, né? Como... Por isso que fala nas escrituras que alguns negligenciam, né? O dom das lágrimas, por exemplo, é o dom de sentir empatia. O dom de você saber reconhecer o sofrimento do próximo e estar junto dele, acolher. Tão necessário nesses dias. Tão necessário, porque o amor está esfriando. As pessoas estão se sentindo tão sozinhas. O dom de falar a palavra de sabedoria. Eu acho que ensinar a palavra de sabedoria não é ensinar apenas que você não pode beber café, álcool, não é o mandamento da palavra de sabedoria, necessariamente. Mas é você saber falar naquele tempo certo. Aconselhar. Acho que todo mundo já conheceu alguém que tem os melhores conselhos no sentido de direcionar você para o caminho certo. E eu acho que é isso, ensinar com sabedoria. Sim, a palavra do conhecimento tem a ver com ensinar as doutrinas de Deus. Mas antes de entrar no hall que tem aqui e falar especificamente sobre dons assim, deixa eu dizer para vocês como desenvolver eles. Eu acho, Rebeca, que quando nós aceitamos servir na igreja e aceitamos os chamados que o Senhor tem para a nossa vida, não apenas na igreja, mas também na família, temos a oportunidade de descobrir quais são nossos dons e eles se ampliam. Então, por exemplo, quando eu aceitei servir como presidente do coro de mestres, quando eu era pequeno, eu tive desafios, tive que colocar minha cabeça, minha energia para pensar, tive que estudar manual, estudar as escrituras, como que eu vou resgatar os membros que estão inativos. E no meu desejo de servir e na minha disposição de fazer aquilo que os meus líderes, meu bispo, na época presidente dos rapazes, ensinavam, eu consegui desenvolver dons que me abençoam até hoje. Então, se você quer descobrir seus dons, aceite o chamado de Deus. É muito triste quando uma pessoa diz para o bispo, que não quer. Bispo, eu não quero servir, eu não estou pronto. E veja que não é uma obrigação o chamado na igreja, mas eu sei que às vezes a gente se sente inadequado, a gente reconhece tantas falhas que a gente tem, defeitos. E também atarefado, às vezes. E atarefados, ou não tem muito tempo. Mas, pensando nos dons espirituais, Deus te deu esse presente. Alguém você vai poder abençoar com esse dom. E outra coisa que eu acho que nos faz aceitar os chamados na igreja,
é reconhecer que Deus pode completar os nossos esforços. Nós não somos perfeitos, mas precisamos ser esforçados. Que é a graça, né? Que a gente Que é vai a falar. graça. Então, vamos falar de alguns dons que tem aqui. A gente já falou da palavra de sabedoria, né? Ensinar a palavra de sabedoria, ensinar a palavra do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, estamos ensinando, mas também, com certeza, você tem um professor que te marcou na sua vida, né? Tem a professora Ascensão, quando eu era bem pequenininho, que era excelente para ensinar. Lá na primeira série, me lembro dela até hoje, muitas professoras da primária do jovem, moças. Seminário. Nossa, sou tão grato quando encontro meus professores do seminário. Professores do Instituto, nós falamos de um aqui, o presidente Milder. Milder que me deu... Tem dons para ensinar. Então, aí sim, eu quero ver seus comentários agora, que você coloca o nome de um professor que te influenciou, tá bom? Que tem um dom de ensinar. Comenta aí embaixo esse professor. O dom da cura. Nossa, o dom da dom cura. Especial. Sim. Tanto o dom para curar, foi numa como conferência o dom para ser geral curado. que eu ouvi que ele não só tinha o dom da cura, mas que estava escrito na bênção patriarcal da autoridade geral que ele poderia reviver. Eu lembro desse Lembra discurso. desse discurso? Uhum. Imagina que especial ele saber que tem esse dom e que ele vai poder usá-lo. E que de fato usou. E funcionou. E ele conta a experiência, não é? De como aconteceu. Depois, vamos procurar esse discurso. O dom da cura, ele é real. Agora, o Senhor disse que aquele que não estiver designado para morrer, viverá. Você chama os eldres, eles fazem a ordenança colocando o óleo que foi consagrado para a bênção e ministração de enfermos. É colocada a imposição de mãos sobre a cabeça do aflito. E, se for da vontade de Deus, a pessoa será curada. Não importa se é um câncer terminal, não importa se é uma doença terrível e absurda no mais alto estágio. Deus pode crônico, fazer todas as coisas. Deus, ele pode. E eu vi, e eu testemunho, eu testifico que as pessoas podem ser curadas. Porém, às vezes Deus tem um plano que exige que a pessoa passe para o outro lado do véu. E precisamos, às vezes, de fé para não ser curados. Né? E aceitar a vontade de Deus. Ok. Temos também a operação de milagres. Muitos e grandiosos milagres foram vistos nas Escrituras. Nós estudamos no livro de Mórmon muitos. E hoje o profeta disse que nós veremos grandes manifestações do poder de Deus antes da segunda vinda. Você está preparado não apenas para ver esses milagres, mas para operar esses milagres? Operar significa que você vai ser participante. Será? Eu fico pensando que às vezes a gente tem a impressão que os milagres passaram lá no Velho Testamento e que agora não tem mais milagres. Mas Deus, ele é o mesmo. Então, os mesmos milagres que aconteciam lá podem acontecer. Talvez a gente não consiga pegar o contexto das Escrituras no passado e pôr. Por exemplo, Davi derrotou Golias. Quantos desafios a gente não derrota nos nossos dias? E quantos milagres a gente não vê, que parecem gigantes para nós? Então, identificar os milagres que estão acontecendo nos torna gratos. E para identificar os milagres, talvez nós precisamos ler as Escrituras para saber identificar quando Deus está agindo e também registrar, escrever no diário as coisas que acontecem. Sei que é muito difícil para as mães, porque a gente está ocupada com tantas coisas, mas imagine seu filho pegando um diário e lendo uma experiência que vai abençoá-lo no futuro. Sim, nós somos abençoados pelas experiências dos nossos pais, por eles terem registrado e contado essas histórias para nós. Então vocês precisam também registrar os milagres que acontecem na sua vida e na sua família, porque isso, disse o presidente Kimball, pode ser usado pelos anjos, eles podem citar essas coisas maravilhosas que aconteceram. Muito bem, nós temos também o dom de profetizar. Profetizar significa não apenas prever o futuro, né? Porque em Apocalipse nós aprendemos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Profetizar significa declarar a verdade, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que serão. Significa ter um testemunho de Jesus Cristo. Quando você vai numa reunião de testemunhos da igreja, você está tendo uma experiência sagrada, porque as pessoas estão profetizando, no sentido que estão declarando verdades espirituais que os próprios profetas declaram. Maravilhoso. E por isso que as nossas reuniões de testemunho são centralizadas em Jesus Cristo, para que a gente possa ter esse espírito de profetizar, né, de profecia.
como os profetas têm. Agora, também inclui declarar eventos futuros. Então, você pode receber revelação sobre coisas que vão acontecer. Eu tenho uma experiência sobre isso maravilhosa. Minha avó era muito fervorosa, apesar dela ter morrido fora do Evangelho de Jesus Cristo. Um dia antes dela falecer, ela já sabia quando ia falecer. Lembra que ela falava? Um dia antes dela falecer, ela chamou um neto individualmente que estava lá com ela e ela fez uma oração. E nessa oração ela falou muitas coisas que profetizou sobre a nossa vida, no sentido que muitas coisas semelhantes à minha bênção patriarcal. Ela, como matriarca da família, ela podia receber essa revelação e ela podia passar para nós. Me aconselhou de coisas que não tinham na minha bênção patriarcal. E depois, lá eu devia ter uns 10, 11 anos, e depois eu me lembro da experiência, comentei com meu irmão Nicolas, e ele falou, foi muito estranho, a avó me chamou e fez uma oração, e ela fez exatamente o mesmo com ele, só que profetizando para a vida dele. Então, esse dom é real. E isso até me lembra uma experiência relacionada, porque um dia antes dela falecer, quando ela chamou os netos... Você estava lá também? Sim, quando ela chamou os netos e abençoou, a nossa mãe, ela falou, vão visitar a sua avó. Foi logo depois do Natal. Uma das minhas irmãs não foi, então imagina o remorso que ela tem. Ela falou, vão visitar a sua avó. Nossa mãe não foi também. Minha mãe não foi, porque não tinha lugar no carro, né? Nós somos em muitos. E aí a gente foi, porque a nossa mãe sentiu que nós deveríamos visitar a nossa avó, não obstante, pouco tempo antes nós tínhamos estado com ela numa confraternização de Natal. Foi algo assim, Então, alguns dias antes. O Espírito avisou não só a minha mãe, mas como a avó também, a nos chamar individualmente cada neto. Foi muito especial. Agora, vocês também vão receber esse tipo de impressão. E esse é o espírito de profecia, é o espírito de Cristo. Para ser digno desse espírito, você não precisa ser perfeito, porque nenhum de nós é, mas você tem que estar vivendo o seu melhor, tem que procurar guardar os mandamentos. E quando você recebe essas impressões espirituais e age de acordo com elas, você vai sentir gratidão, porque você foi abençoado por Deus com esse dom maravilhoso. Ok, nós temos também ver anjos e espíritos ministradores. Há pessoas que podem ver coisas que não são visíveis aqui na mortalidade normalmente. Eu acho que é um dom maravilhoso, mas eu não gostaria, eu sairia correndo, eu tenho medo. Então eu saía correndo. Mas esse dom é tão especial que tem pessoas que sentem também. Aquela irmã não está bem, isso é um dom da pessoa. E também sentir o mundo espiritual é aqui nessa terra, né? O véu é muito... Sentir que não está tão longe, né? Não está tão longe. Sim. E já houve casos, na Conferência Geral sempre tem histórias de pessoas que tiveram a oportunidade de sentir que seus entes queridos que já faleceram não estavam distantes. E que a parede que nos separa é um véu muito fino, na verdade, né? E que a realidade espiritual, ela pode ser percebida por nós. Às vezes, é verdade, nós vamos ver esses espíritos. Tem muita experiência. Quando o templo de Kirtland ele foi dedicado, pessoas viram anjos e espíritos ministradores. Então, pode acontecer, tá? A diferença entre anjo e espírito ministrador aqui, basicamente é o seguinte. Os espíritos ministradores não têm um corpo ressurreto. E eles ministram as pessoas na condição de seres espirituais no mundo dos espíritos. Já os anjos possuem um corpo ressurreto. Bom, pelo menos os anjos da restauração, porque Cristo já havia ressuscitado. Os anjos que aparecem antes da ressurreição, eles também não têm um corpo, a menos que tenham sido transladados. Eu já estou entrando... Muita profundidade. Muito complexo aqui, mas basicamente é assim, ele diz que seres espirituais, tendo um corpo, ou não tendo um corpo, podem aparecer sendo enviados por Deus para abençoar. Como mensageiros. Entender línguas. Gente, esse é o que eu queria. Eu queria ser poliglota. Mas é isso, o Senhor pode me abençoar para que eu consiga esse dom. Então esse é o que eu estou desejando. Sabe, mas entender línguas, além da capacidade de você falar outros idiomas, eu acho que tem a ver com a capacidade de reconhecer os pensamentos e sentimentos de uma outra pessoa, ainda que ele viva na sua nação e fale sua própria língua. Sabe quando o casal, ele olha um para o outro ele já sabe, temos que sair, ou temos que ficar, ou não fala isso. Sabe que eles se comunicam só com o olhar? Como companheira de missão também a gente fica... Companheira de missão. Então, eu acho que essa capacidade que as mães têm naturalmente de olhar um filho
e saber, as coisas não estão bem, né? Mesmo que eles já sejam adultos e estejam vivendo longe, a mãe às vezes pela voz, o tom, a pessoa nem precisa contar ao filho, né? Pelo tom, pelo olhar, a mãe já sabe, ó, tem alguma coisa aí. Então eu acho que entender línguas significa perceber os sentimentos e as intenções do outro para poder ajudar. E esse é um dom que nós podemos buscar e desenvolver. Eu penso que as mulheres, elas têm muito isso, né? Elas conseguem ter muitas, universos, porque a gente consegue reparar em coisas assim, unha, coisas pequenas e tudo. E eu penso que Deus abençoou a gente assim para poder servir. Porque você consegue perceber, poxa, essa irmã não falou nada hoje na aula, será que ela está bem? Ou aquela pessoa, não sei, eu tive um sentimento que ela não está legal. Então, essa é a maneira do Senhor. Ele te abençoou com o dom de entender línguas e também ter essa empatia para que a gente pudesse ajudar os seus filhos aqui na Terra. E temos também o dom de interpretação de línguas. E é uma bênção poder aprender um outro idioma, mas às vezes você Pense tem nos que... apóstolos, Sim. todos falam mais de um idioma. Eu não sei se todos falam mais de um idioma, mas muitos deles falam. O Ulisses Soares, eu acho que é Falam 5 idiomas. O Elder Ulisses Soares, ele fala francês, português, que é o idioma natal, né? Ele fala espanhol. Recentemente saiu um vídeo dele falando espanhol. Ele fala italiano, francês, fala inglês. Então, assim, que exemplos são para o presidente Nelson, que aprendeu mandarim com 5... Na verdade, ele já tinha 10 filhos, aprendeu mandarim. Então, assim, a gente pode fazer qualquer coisa com a ajuda do Senhor. No mundo de hoje, seria muito bom se nós aprendêssemos um outro idioma. As possibilidades de servir outras pessoas aumentam, porque normalmente quem fala um outro idioma tem melhores oportunidades de trabalho. Enfim, a igreja providencia muitas oportunidades para aprendermos inglês, por exemplo. Acho que é Connect, né? Pelo Pathway Connect. Enfim, eu lembro que... Bom, eu não estava lá, mas eu ouvi esse testemunho de muitas pessoas diferentes, inclusive nossos parentes. Quando o CTM, o Centro de Treinamento Missionário do Brasil, foi dedicado, o então Elder Russell Nelson, que hoje é o presidente Nelson, foi designado para fazer a dedicação. Ao olhar os santos que estavam reunidos naquele novo edifício, ele disse: eu vejo que a fé de vocês é suficiente para que eu faça a oração em português. E ele fez a oração em perfeito português. O presidente Nelson fala mandarim, inglês, mas não fala português. Imagina. Contudo, ele falou perfeitamente o português, e eu vi isso, como eu falei para vocês, de diversas pessoas esse testemunho. E até a minha tia que estava lá abriu o olho assim para ver se ele estava lendo alguma coisa, e não, ele estava proclamando a oração em português perfeito, sem ler. Isso é o dom de línguas. É o dom de línguas. E, inclusive, ele usou esse dom mais uma vez quando foi dedicar o terreno do Templo de Curitiba. Ele também fez a oração em português perfeito. E muitos dos membros de Curitiba que estavam lá podem testificar que isso é verdade. Então, em algumas ocasiões, o Senhor concede que o dom de línguas, a pessoa que está ministrando tenha esse dom, ou as pessoas que estão sendo ministradas recebam o dom para entender. No dia de Pentecostes, na Bíblia, aconteceu isso. Línguas repartidas, porque haviam judeus de todas as nações e que às vezes não falavam a língua nativa. E os apóstolos receberam esse poder de falar em línguas diversas. É muito bom. Agora, toda boa dádiva vem de Deus. Não apenas esses dons que mencionamos aqui, mas tudo que é bom vem de Deus. Pensa em dons que são maravilhosos e não estão aqui nessa lista, como o dom de servir ao próximo, o dom de amar, o dom da caridade. Que mais? Falando de caridade, tem muitos, esperança. Vamos falar desses atributos nessa parte 4, que está dos 19 ao 25, né? Diz aqui, deixa eu abrir de novo, acho que eu gostaria de ler o versículo 19, que diz que esses dons nunca deixarão de existir, a não ser pela incredulidade. Então, se nós não tivermos fé, nós não veremos a manifestação desses dons. E diz também que se não tem esperança, no 22, não tem esperança, você deve estar o quê? Em desespero, não é? Vem por causa da iniquidade. E o desespero vem por causa do pecado, da iniquidade. Então, é preciso haver fé
E se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança. E se é preciso haver esperança, é preciso também ter caridade. Esses 3 atributos de Cristo, um alimentando o outro e se fortalecendo, né? E amo que a caridade, às vezes a gente confunde, a caridade é o amor de Cristo, não é o amor que nós temos romântico, como marido e mulher, o amor que eu sinto pode pelos se meus tornar, filhos. né? Sim, mas é um amor tão puro, Um amor porque especial, um amor Deus divino. morreu por nós, então é um amor tão grande, majestoso. Então essa é a caridade. Sim. Fé, que nós já falamos aí, você falou nos Vem e Segue-me, e esperança, que para mim é esperar crendo que Deus vai cumprir suas promessas. Sim. E que nós vamos poder receber todas as maravilhosas bênçãos de Deus, inclusive a ressurreição eterna. Pensa como o Moroni teve esperança, pessoal, vivendo sozinho, naquela dificuldade, não sabendo que vai comer amanhã, se vai ser morto, escrevendo para os inimigos dele. Então pensa como esse homem foi esperançoso, em saber que o que ele faria hoje, ele não viu o resultado imediato, como a gente vê, né, às vezes. Sim. Quando faz uma visita, alguma coisa, ele não viu o resultado. Ele só esperava no Senhor. Sim. Bom, estamos acabando já a nossa aula e acabando de estudar o livro de Mórmon. Que grande bênção foi estudar o livro de Mórmon esse ano, não é verdade? Uma bênção. E para terminar, eu queria ler o 27 em diante, quando Moroni faz a última exortação, o último apelo. Ele diz: e exorto-vos que recordeis essas coisas. Lembra disso, sobre fé, esperança e caridade, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Lembra que esses dons não cessam, a menos que haja incredulidade. Lembra da misericórdia de Deus e seja grato. Lembra que você pode descobrir a verdade de todas as coisas. Lembra dessas coisas, porque se aproxima rapidamente a hora em que sabereis que eu não minto. Vocês vão me ver no tribunal de Deus, diz Moroni. E o Senhor vai dizer: não vos anunciei minhas palavras que foram escritas por esse homem aqui? Vai apontar para Moroni, vai estar lá. E ele não falou como alguém que clamasse desde o pó? Eu anuncio essas coisas, diz Moroni, para cumprimento das profecias. Eis que elas sairão da boca de Deus, sairão da boca do Deus eterno, e sua palavra sibilará de geração em geração. Deus mostrar-vos-á que aquilo que escrevi é verdadeiro. E eu testifico para vocês, com toda a sinceridade, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Eu não recebi a visita do anjo Moroni, eu não vi as placas, mas eu tenho certeza da veracidade dessas coisas. Eu sei que ele foi uma pessoa real, eu sei que ele fez esse sacrifício para escrever essas coisas para que fôssemos abençoados hoje. E a exortação dele está aqui no finalzinho, ó, do 30 em diante. Desejo exortar-vos a virdes a Cristo e a vos apegardes a toda boa dádiva, a não tocardes nem na dádiva má, nem no que é impuro. É isso que ele quer. Vinde a Cristo. E ele continua: vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade. Se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, que é a caridade, né, de Cristo, ou seja, o amor de Deus, mas tem que amar com todo o poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. Por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos sem mácula. Eu amo como a graça, como Deus é misericordioso, como ele falou aqui. A graça completa os nossos esforços. A graça é o poder capacitador de Deus. Significa que se o objetivo dessa vida fosse andar nessa sala e eu só conseguisse andar um pouquinho, Deus viria o resto do caminho e me pegaria Jesus Cristo e sua graça e completaria o que falta. Agora quero ampliar isso aqui. A graça não apenas completa o que falta. A graça, ela também te ajuda a dar os passos. Porque você não pode dar nenhum passo nesse caminho sem Jesus Cristo. Então a graça, ela tem sim o poder de completar. Mas ela também fortalece, como você disse, é o poder fortalecedor. Assim, ela não apenas compensa aquilo que está faltando para chegar a Deus e as suas bênçãos
mas ela te ajuda a trilhar o caminho, ela te dá forças, ela te dá visão, ela te dá ânimo, motivação. Ela que te concede o Espírito Santo e os dons de Deus. Falando sobre isso que o Lucas está falando, nós somos salvos depois de tudo que pudermos fazer. A graça vem, como ele disse, nos ajuda a fazer a nossa parte e completar os nossos esforços. Mas nós não somos salvos por tudo que nós fazemos. Só. Nós precisamos da ajuda do Pai Celestial de Jesus Cristo. Você nunca vai poder ser salvo sozinho. Ou nunca, nas palavras do presidente Uchtdorf, né, Elder Uchtdorf, você não pode comprar salvação com a moeda da obediência. Por mais que você seja fiel e se procure guardar os mandamentos, você só é salvo pela graça de Jesus Cristo. E eu queria destrinchar mais para acabarmos esse versículo aqui. A graça, ok. Da graça, quando ele fala no versículo 32. Lá no Guia do Estudo para as Escrituras está lá, a graça, poder capacitador de Jesus Cristo. Então, o Lucas vai usar o exemplo que ele quer, mas para mim, a graça me ajuda em pequenas coisas, como me cobrar pelos esforços de ser uma jovem mãe e achar que eu não estou fazendo um bom trabalho, ou me culpar por meus filhos ficarem doentes. A graça me ajuda a sentir que se eu fiz o meu melhor, o Pai Celestial e Jesus Cristo vão me abençoar com a graça e completar aqueles esforços para que abençoe meus filhos. Exatamente. Excelente exemplo da maternidade. Ir a Cristo significa agir como discípulo de Jesus Cristo. Se você não tem uma ação como discípulo de Jesus Cristo, você não vai poder receber a completude da graça de Deus. Agora, existem muitas coisas que nós recebemos, mesmo que você não seja um discípulo de Cristo. O Senhor faz com que o sol apareça para bons e maus. O Senhor vai dar um reino de glória, mesmo que você nem acredite nele, né? Se você for feiticeiro, adúltero, vai ter que pagar pelos seus pecados, mas ainda assim vai receber um reino de glória. Tem um lugar para você. É isso. Deus é tão misericordioso, bondoso, né? Que ele tem um lugar para você. Agora, o melhor lugar é para aqueles que se esforçam. E é para aqueles que chegam à perfeição de Deus. Agora, ele diz assim, não dá para ser perfeito sem Cristo. Por isso que ele usa a palavra aperfeiçoados, não é? Ele diz, sede aperfeiçoados em Cristo. Em Cristo. Ele que vai nos ajudar a nos aperfeiçoar. Porque essa palavra me traz muita cobrança, no sentido que eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou uma filha perfeita, eu não sou uma irmã perfeita, uma esposa, nada disso. Mas eu posso ser aperfeiçoada em Jesus Cristo. E ele fala algumas coisas específicas que nós temos que fazer. Negar toda iniquidade. O que seria isso para você, Rebeca? Eu acho que como ele falou aí, não tocar em nada impuro. Se você sabe que aquilo vai afastar o seu espírito, aquela música vai afastar o seu espírito, aquela comida não faz bem para o seu corpo, aquelas coisas não fazem bem para você, isso para mim é negar toda iniquidade. E o segundo requisito que ele mostra aqui é amar a Deus com todo poder, mente e força. O que seria isso para você? É colocar ele no devido lugar. Não quero me estender, mas lembra quando eles estavam construindo o bezerro de ouro e Moisés ficou irritadíssimo, jogou as placas, quebrou? Uhum. Às vezes a gente está construindo o nosso bezerrinho de ouro, colocando coisas acima de Deus. Como, por exemplo, jogar videogames ou a pornografia, colocar essas coisas. Pense, faz esse exercício. Quando eu tenho um problema para resolver realmente real, não tenho dinheiro para aluguel, tenho um problema real, eu vou buscar jogar videogame, eu vou buscar pornografia, eu vou buscar comida, ou eu vou buscar a Deus. Sim, exatamente, muito bom. E esse processo, essa ação de negar toda iniquidade, de amar a Deus, de consagrar, né, nossa vida, colocar como prioridade, buscar o reino de Deus e sua justiça, faz com que todas as coisas nos sejam acrescentadas, nos levam à perfeição. E esse processo, essa flechinha aqui, que é aplicar a expiação na nossa vida para nos tornar perfeito, a gente chama de santificação. A santificação, ela é o processo divino que nos torna santos pela expiação de Cristo Senhor. Como ele fala aqui, então sereis santificados em Cristo pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai. Parte de nos tornarmos santos, parte importante de receber as bênçãos da expiação, significa receber um convênio sagrado, né? E eu acho que melhor seria colocar aqui, na verdade, porque é uma parte
importante do que nós podemos fazer, um convênio com o Pai Celestial, para podermos receber as bênçãos plenas da expiação. Todo mundo vai ser abençoado pela expiação, no sentido de que vai receber um corpo ressurreto e vai ter um julgamento justo. Mas a parte da expiação que nos qualifica para o reino celestial, ela exige nosso comprometimento e nossa consagração. Exige negar a iniquidade, amar Deus com todo poder, mente e força, por meio de convênios que nós vamos fazendo com Ele. Fazendo com Deus. Isso. Bom, Eu acho que ele diz, me despeço de todos, logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos. Eu acho que a vida dele foi tão difícil que ia ser tão agradável esse tribunal para ele. Só que ele não ficou muito tempo no paraíso de Deus, porque logo ele ressuscitou e tinha que cumprir uma missão que era restaurar, ajudar na restauração do evangelho. Ele é aquele anjo que João, o teólogo, João, o amado, viu no livro de Apocalipse. Viu outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam sobre a terra. Esse anjo é Moroni. Aliás, é o anjo que nós vemos nos templos, né? Aham, que tá todo... Muitos dos templos têm uma estátua, talvez metade dos templos. Aquele é um símbolo da restauração. O anjo Moroni. É o anjo Moroni. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado conosco nesse estudo, né? Foi muito bom. Foi uma bênção estar aqui. Obrigado Espero por que ter vocês vindo. aproveitem. Rebeca. Aproveitem. Isso. Vão aproveitar com certeza. Deixa um comentário aí o que você mais gostou do seu estudo no livro de Mórmon esse ano. Nós vamos poder ler e aprender juntos. E temos uma aula ainda do Natal na semana que vem. É especial de Natal. E vamos começar a estudar a doutrina e convênio e história da igreja no ano que vem. Estou muito animado para isso. Estou animada. Prepare-se então para essa última aula que vai ser especial. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.